Olá, meus irmãos e irmãs da nossa Umbanda, meu saravá a todos. Eu me chamo Alexandre Rosa, sacerdote de Umbanda Nagô, e no nosso Falando de Espiritualidade de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o jogo oracular dentro das casas de religiões, né? Dentro das casas de religião, e no que esse jogo pode orientar e ajudar realmente, e aonde pode haver aqueles que são mal preparados, prejudicar a vida, a família e destruir muitos lares. Então vamos lá. Primeiramente eu vou falar o que o jogo deveria de ser, o jogo oracular. O jogo oracular, por exemplo, assim, vamos falar um pouco mais fundamental no jogo de búzios. O jogo de búzios, na verdade, ele deveria ser o correto dele é ser uma orientação para nossas vidas, não para saber de terceiros, mas sim da nossa própria. Por exemplo, o fulano anda com um problema tal, a vida dele só anda para trás, ele monta um negócio, desaba, ele dá um passo para frente, 20 para trás, e a vida dele continua sempre nessa andança sem poder chegar a lugar nenhum. Então ele vai fazer um jogo oracular para saber o que está acontecendo, no que ele está errando, no que ele pode melhorar, como pode essa vibração, esse jogo dar uma indicação do que pode ser feito através dos orixás, né? Quando cair ali a jogada, através dos orixás, para saber o que pode ser feito para ajudar e para resolver esses problemas. Claro, o jogo vai te dar energia, vai mostrar a visão daquilo que está acontecendo e vai falar o que deve ser feito, mas a atitude de caminhar sempre é nossa. Não é o jogo que resolve tudo, ele vai nos indicar onde nós estamos errando e como podemos melhorar e o que deve ser feito para que haja essa melhora. Mas o caminhar sempre é nosso, para que as coisas tenham o seu resultado. Assim seria o jogo, sempre para saber da nossa vida, saber dos nossos passos. Por exemplo, eu quero comprar um apartamento, mas estou em dúvida, eu devo comprar esse apartamento agora? Não só uma explanação, devo comprar esse apartamento agora? Devo fazer essa compra? Eu devo realizar esse projeto? E o jogo vai confirmar sim ou não, pode acontecer tal problema, pode não dar, entendeu? Ele vai te orientar a melhor condições que tu deve de fazer. O jogo oracular deveria ser isso, mas lamentavelmente nós não vemos dessa maneira. A gente não vê isso acontecer. A gente vê muito as pessoas chegar numa casa, querer saber do vizinho, querer saber se o vizinho está fazendo macumba, querer saber se a namorada do fulano está traindo o fulano, se eu posso pegar o marido ou a esposa do fulano do Belo da Bertana. Então é o que nós vemos muito. E o jogo oracular não seria para isso. Essa é a base, claro. E a outra base que nós temos é também saber, por exemplo, eu quero saber como é que está a minha família. Isso também o jogo oracular pode dizer. Eu quero saber assim, vamos fazer um exemplo, tem que ser sempre perguntas diretas. O jogo vai te dar resposta. O jogo oracular, ele não é um jogo de adivinhação, minha gente. Então não podemos acreditar que o jogo oracular seja um jogo de adivinhação, isso não é. Ele é um jogo de esclarecimento e de objetivos que nós precisamos para nos alinhar e nos melhorar. Ele sempre é um jogo de te esclarecer, não de adivinhar o que está acontecendo. Então ele vai te dar esclarecimento e caminhos, vai te dar caminhos para que isso aconteça, para que tu consiga se realizar, né? Te dá caminhos para te caminhar. Então o jogo oracular ele serve para saber sim, olha, está acontecendo tal problema dentro da minha casa, na minha família, né? Está tendo muita doença, está tendo muita discórdia, o que posso fazer para que isso melhore? Aí o jogo oracular vai indicar o que pode ser feito, se existe alguma magia atrapalhando nesse campo familiar ou no teu relacionamento. Isso o jogo fala, isso sim é falado, isso sim é uma coisa séria, entendeu? Então o jogo oracular sempre foi para coisas sérias e objetivas, não para se especular, não para especulações. Isso seria o jogo. Mas agora eu vou tocar num assunto que o jogo pode prejudicar
segundo uma pessoa despreparada, sem ter essa visão do como o jogo oracular funciona, como deveria ser o jogo oracular, e sem ter uma vivência, claro, porque a gente, para poder jogar, também tem que ter uma vivência na sua vida, para que a gente possa ter uma sabedoria para orientar melhor, estudo também, porque quanto mais eu estudo, mais eu entendo, melhor eu instruo o meu consulente, melhor eu oriento o meu consulente, né? Mas algumas pessoas a gente vê que joga obscuramente para negatividade ou para prejudicar ou ganhar dinheiro em cima do jogo. Por exemplo, eu vou contar uma história que aconteceu dentro da minha família, né? Isso é muito importante, porque eu vivi essa realidade, então eu sei como é que é. Um caso que aconteceu com a minha mãe, né, que já não está mais aqui, já desencarnou no plano espiritual, e aconteceu com a minha mãe, com meu irmão e minha cunhada. Um caso assim, isso é verídico, realidade, né? O meu irmão, a minha cunhada era de um terreiro, né? Há muitos anos atrás. Minha cunhada era de um terreiro, então ela jogou neste terreiro e levou o meu irmão junto, né? Segundo quem jogou, né, o sacerdote que jogou, segundo o sacerdote jogou, falou para o meu irmão no jogo, através do jogo de búzios, que a minha mãe estava fazendo trabalhos para dar fim ao neto dela. Que a minha mãe tinha fazido trabalhos obscuros porque queria ver essa criança desencarnar. Estou falando mais suavemente, né? E o meu irmão saiu de lá desta casa transtornado. Ao chegar em casa, estou eu e minha mãe na porta de casa conversando. Ele veio vindo, mas eu vi que ele estava estranho. Simplesmente ele ajuntou um tijolo, esse tijolo maciço, esse tijolo, né, pesado. Ele ajuntou um tijolo e veio correndo, ele veio direto em direção a ela. Eu estava só olhando para ele, conversando com a minha mãe, olhando para ele, e ela não estava vendo ele. Estava olhando para mim, conversando, e eu olhando para ele, conversando com ela. Ele só mirou direto no lado dela e atirou esse tijolo. Só deu tempo de eu puxar ela para o meu lado. Quando eu puxei ela para o meu lado, esse tijolo bateu na parede, chegou a quebrar um pedaço da parede de casa, onde ela estava, bateu. Já pensou se ela estivesse ali? Ela teria desencarnado, teria morrido, pode ter sido isso, ela teria morrido, desencarnado, e meu irmão estaria preso. Teria uma família toda destruída, né? O filho matou a mãe, o filho preso, né? Destruída duas famílias, por causa de um jogo oracular, de uma pessoa menos esclarecida, para mim mau caráter, porque não é verdade, guia nenhum, orixá nenhum falou aquilo, porque isso é mentira, né? Porque quem fazia trabalho até especificamente para qualquer coisa em casa era eu, né? Então a gente não fizemos esse trabalho nenhum, então isso já foi um erro, né? Com esse sacerdote aí, que para mim esse falso sacerdote fez, para mim não é de verdade, né? Então o que aconteceu? Eu tirei, aí deu toda uma discussão, que não vai vir ao caso eu falar, toda uma discussão, ofensa dali, ofensa daqui, briga lá. Resumo, o meu irmão ficou sem se dar com minha mãe desencarnou sem o meu irmão sequer ter vindo pedir um perdão para ela, conversar com ela, porque ele continuou e viveu acreditando nessa mentira, nessa falsidade através de um jogo oracular falso. Então, quer dizer, uma família foi destruída, né? Uma família foi destruída que poderia estar todo mundo bem. Uma família foi destruída, duas famílias foram destruídas por causa de um falso jogo oracular. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, meu povo? Quando vocês forem jogar, ou quando quiserem saber, quando quiserem ir num lugar para jogar, procure um lugar com pessoas que realmente têm a capacidade, a vivência, o conhecimento para jogar um buzo, para jogar uma carta,
para abrir um oráculo e seja sincero e verdadeiro naquilo que está falando. Para que não faça falso testemunho, não abra uma coisa inventada, que não tenha ninguém respondendo ali, sabe? Que não tenha ninguém para falar, não tenha ninguém respondendo ali, e dê toda uma discórdia, uma desavença entre famílias. Porque isso já aconteceu comigo aqui, gente. Isso já aconteceu de vir uma senhora jogar aqui para saber se o marido estava traindo, se o marido estava com outro, estava com amante, que ela tinha ido em 3, 4 casas jogar e todos disseram que ele estava com uma amante, e eu fui o único que não falei isso. Eu fui o único que joguei e falei que ele não tinha amante, porque no jogo também mostra a intenção da pessoa. Eu não sei o sacerdote, a sacerdotisa que joga, não sei como é que é o jogo de cada pessoa, eu sei do meu, né? Eu sei de como eu jogo e aquilo que eu vejo. Então eu vejo nessa parte, então isso mostra. Então eu não posso falar por as pessoas, né? Eu falo por mim. Então eu joguei e vi que o esposo dela não estava traindo ela, não tinha traição nesse meio, não tinha traição. E também vi que se eu falasse que estava traindo, que ela queria ver, se eu falar aumentasse mais, como eu vi que ele não estava, podia aumentar mais alguma coisa, porque a maioria às vezes faz isso, aumentasse que estava, porque não sei o que, porque tinha visto que ela tinha o dinheiro, porque eu vi que ela tinha visto que ela tinha o dinheiro, que ela ia fazer trabalho de destruição para esse senhor, para esse esposo dela. Eu disse, não, ele não está lhe traindo, pelo contrário, não tem mulher nenhuma, é do trabalho para casa, ele não está lhe traindo, simplesmente é que você mudou, né, dentro da sua casa, você se tornou uma pessoa mais fria, não tem mais aquela atenção, aquele carinho que ele tinha, né? Ultimamente ele anda chegando e quer te dar um beijo, você vira o rosto, não quer ter esse aconchego que ele quer lhe dar, então automaticamente ele também se esfriou. Mas ele não tem uma traição aqui ainda, mas isso pode acontecer se continuar assim. Então cabe a vocês a conversar e ter uma mudança entre vocês como dois adultos, conversar e ter essa mudança. Simplesmente ela saiu daqui de casa, chegou em casa, conversou com o esposo, tudo, e ele veio aqui. Aí ele esteve aqui, sem ela estar conversando comigo, e veio jogar comigo, perguntar se ela estava traindo ele. Mas eu não sabia que ele era o esposo dela, não sou vidente, não sabia que ele era o esposo dela. Aí ele veio, jogou, eu falei, não, ela não tem ninguém, ela não está lhe traindo, ela simplesmente está fria, está assim, não é conversando. E na conversa que eu estava tendo, daí eu joguei de novo, disse, não, mas espera aí, essa pessoa que você está falando, ela já esteve aqui jogando, ela esteve aqui ontem jogando, é sua esposa, então, o senhor é o esposo dela. Não tem outra, ela não tem outra, e como eu falei para ela que o senhor também não tinha outra, vocês não têm, ninguém está traindo ninguém, é simplesmente porque o casamento de vocês está frio, vocês têm que conversar e se melhorar. Aí ele pegou isso assim para mim, olha, ela jogou em 4 casas, que ela já disse para mim ontem, ela me sentou comigo e conversou, e na quinta foi a tua foi a única que disse, a tua casa foi a única que falou que eu não estava traindo. E ela disse, agora eu posso confiar nessa casa ou vou confiar nas 4 que eu joguei e disse que estava? Aí disse assim, vamos conversar, vamos lá, vou nessa casa que tu jogou, lá nas outras casas que tu jogou, contigo lá. Aí ela ligou, conversou com essas pessoas, e essas pessoas disseram que não queria que ele fosse lá, porque que era o jogo, não queria se envolver no assunto. Resumo, né, quando o bicho aperta, quando o sapato aperta, né, o calinho começa a doer. Mas vamos lá, não tô aqui para julgar ninguém, tô aqui pra gente conversar, esclarecer um jogo que é muito sério, coisas muito sérias o jogo oracular. Aí nesse inteirinho jogando lá, ele pegou no final, e falou comigo, ele disse assim, ó, eu vou dizer pra ti assim, ó, se tu falasse que ela tava me traindo, porque eu já tô cansado dessa história, tô cansado de toda essa conversa de batuque e jogo e coisa arada toda, porque eu já tô cheio já com isso. Se tu falasse que ela estava me traindo, eu tô com uma arma lá no meu carro, eu ia chegar em casa, eu ia dar um tiro nela, eu ia acabar com a vida dela e acabar com a minha, para acabar com essa história. Mas como tu disse que não, como tu também foi sincero e falou que eu também não estava, que realmente eu não estou traindo ela,
A gente vai conversar, vai se acertar. Tá, conversar, se acertar, vou findar para não prolongar muito o vídeo. Conversar, se acertar. Hoje não estão mais juntos, já estão separados os dois, né? Mas cumprimento tanto ela como ele, mas eles não estão mais juntos, que eu sei que eu já vi ele com outra pessoa, né? Ela não vi mais, mas ele eu já vi com outra pessoa. Ela não vi com outra pessoa, já vi ela sozinha, cumprimento quando passa por mim, e ele eu já vi com outra pessoa, que de vez em quando ele passa por mim e cumprimenta também. Mas por aí nunca mais vieram aqui. Mas resumo, vocês estão vendo o que pode acontecer um jogo sendo mal interpretado, sendo falado por pessoas que não têm experiência nenhuma. Meu povo, eu não estou querendo falar mal de ninguém, eu não estou querendo prejudicar ninguém. A única coisa que eu digo assim, ó, que isso já aconteceu com a minha família, um jogo mal feito por pessoas desonestas, né? Porque existe também muita desonestidade dentro da religião, tanto seja católica, evangélica, espírita, umbandista. Assim, o mau caráter é o ser humano. O ser humano, o mau caráter está em todos os setores, todos os setores, tanto religioso como fora dele, né? Então nós temos que pegar, tomar atenção, ver qual lugar que vamos para poder jogar, para poder nos orientar espiritualmente. Até um passe no lugar que a gente for, de repente uma pessoa que é, vamos dizer assim, que se diz que está incorporada e fala uma coisa errada, diz que a tua irmã está fazendo mal para ti, diz que o teu pai está querendo fazer um mal para ti, a tua mãe não te ama, ela te odeia e quer te prejudicar, e às vezes não é isso, gente. Às vezes não é isso que acontece. Às vezes tu tá com algum problema porque às vezes é um alinhamento na tua própria vida, que é preciso alguma coisa espiritual para que ela venha e se equilibrar para te ir para frente. Às vezes não tem nem feitiço acontecendo. Às vezes pode ser um olho grande mesmo, a inveja, porque isso também prejudica. Mas às vezes nem é da pessoa que eles estão dizendo, mas dizem que é, e acaba dando uma intervenção tanto ruim e uma desavença grande, familiar, uma destruição de uma amizade bonita, que às vezes até amizade de verdade, mas alguém incorporado diz que não, e tu toma como verdade aquilo. Gente, procure algum lugar que seja sério, que trabalhe com a espiritualidade séria, que tu confie, que tu saiba que aquilo é realmente verdadeiro. Não se iluda, gente. Não vá naqueles que se aprontam hoje e amanhã estão abrindo casa e dizendo que são os grandes babalorixá e alorixás, os sacerdotes. Porque isso exige anos de experiência, de trabalho sério, dedicação, e todos os dias dedicação. Porque todos os dias nós temos que ter a dedicação. Então é isso que eu tenho para dizer. Vão num lugar sério, que o oráculo seja de responsabilidade, seja uma pessoa que joga um oráculo com responsabilidade, sério, que não vale para coisas fúteis, porque o oráculo não é para isso. O oráculo é para coisa séria na vida da gente, para equilíbrio na vida da gente. É só isso que eu tenho para dizer. E o meu saravá a todos, um axé, um abraço sempre fraterno da nossa Umbanda Nagô. Saravá.